A mensagem de hoje, a gente vem trazer uma história que a gente já conhece muito bem, né? A gente já conhece muito sobre Davi, sobre Golias, né? Uma história que fala bastante, mas o Senhor ministrou muito meu coração sobre isso, porque Davi, ele recebeu muito não na vida dele. E uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a fazer cursos de venda, quando eu comecei a trabalhar com vendas, é que a gente tinha que buscar um sim, né? Toda venda começa com um não. O que você vai oferecer para uma pessoa começa com um não, né? O que você vai oferecer de um produto, quando ela não está interessada, mas ela está ali olhando, ela precisa comprar, você precisa fazer ela entender que ela tem que comprar, precisa buscar um sim. Davi, ele ouviu muito não na vida dele, e nós também ouvimos muito não na nossa vida. Não estou dizendo para você que você precisa buscar até chegar no sim, mas eu estou dizendo para você que você precisa ser perseverante nos nãos que a vida dá. Davi começou recebendo nãos, desde a sua família, né? Naquele momento em que Samuel ele foi até a casa do pai para ungir um dos filhos, naquele momento ele vê o primeiro filho e fala, nossa, é esse aqui, né? O cara bonito, forte, do exército. Se impressionou, Samuel se impressionou com a beleza, né? Se impressionou com as coisas, mas Deus já tinha falado para não se impressionar com a beleza. Mas o interessante é que eles tinham chamado todos os filhos, mas Davi continuou nas ovelhas. Eles tinham convidado todos os filhos para o jantar, e a família acabou até esquecendo Davi lá atrás. Você já foi esquecido alguma vez em algum evento, que você falou, puxa vida, como que me esqueceram? Ou você já foi esquecido pela sua família alguma vez? Alguma vez você já foi esquecido? Alguma vez você já perdeu a lotação? Alguma vez você já se sentiu assim? Davi não sabia o que estava acontecendo, Davi não sabia como era, mas mandaram chamá-lo depois de tudo isso, né? O segundo não que ele recebeu da sua família foi do seu próprio irmão, quando ele chegou lá no momento em que ele ia, que o Golias estava falando todas aquelas coisas, e o Golias estava falando que não tinha homem em Israel, que o Golias estava falando um monte de coisa, ele chegou e falou assim, o que esse homem está falando? O irmão dele falou, cara, deixa quieto isso aí, deixa de lado, dá licença. É o segundo, um outro não que ele levou da vida. Um outro não que ele levou da vida foi na época que ele já era rei, e ele chegou dançando e louvando ao Senhor, e agradecendo ao Senhor, engrandecendo o nome dele, e naquele momento a sua esposa, Mical, falou assim, o que você está fazendo? O que você está fazendo, cara? Ela disse que ele não poderia adorar a Deus em público, e ele queria adorar o Senhor. Você já foi barrado por adorar o Senhor? Nós vivemos num lugar muito bom nessa parte, porque nós podemos louvar o nosso Senhor onde a gente estiver, mas muitas vezes nós temos vergonha disso aqui. Um outro não que Davi recebeu foi do seu próprio filho, Absalão. Absalão veio contra ele, veio para tomar o trono, veio dizendo que ele não era mais rei, que ele não poderia mais ser rei, mas agora ele seria rei, no lugar do pai. Mais um não duro, não é mesmo? Você vê o seu filho falar, não, agora quem manda aqui sou eu, quem manda na minha casa agora sou eu, não é? É difícil. Davi recebeu vários nãos, mas só que uma pessoa tinha falado sim para Davi. Você sabe quem foi essa pessoa? Foi o nosso Senhor. Então eu e você, meu amado, por mais que as circunstâncias, por mais que a vida, por mais que as coisas apareçam ser não, tem uma pessoa que disse sim para você, que disse sim para a sua vida, que disse sim, eu quero que você viva, sim, eu quero ver você vivo. Talvez você já teve a opinião e a vontade de acabar com a sua vida, ou talvez você já falou assim, não, ninguém mais gosta de mim, a minha vida não é mais aquela mesma de antes, as pessoas falam mal de mim, as pessoas apontam o dedo para mim, as pessoas dizem não para mim, tudo que eu tento fazer não dá certo, tudo que eu quero fazer não dá certo, tudo isso só acontece comigo.
Sabe o que Davi fazia com a sua família, mesmo ouvindo não? Orava por eles. Então, por mais que a circunstância seja não, por mais que a sua família esteja indo para outro lado, ou a tua família esteja contra você no que você está vivendo, diga sim a Deus. Ouça o sim de Deus. E entenda que você é uma nova criatura, você agora é uma pessoa que se converteu, que mudou a tua história, e agora você está vivendo sim, porque se tudo disser não, Deus vai estar com você. Porque no momento que está difícil, a gente busca bastante o Senhor. E quando está fácil, às vezes a gente deixa de lado. Então entenda, Deus já disse sim, Deus já colocou um propósito no seu coração, Deus já colocou algo para você fazer, já disse sim. Então não se preocupe com os nãos da vida, não se preocupe com as mágoas da vida, não se preocupe com a mágoa, porque talvez Davi, ele poderia ter guardado mágoa do irmão dele, porque ele era um simples pastor de ovelhas, ele estava só ali cuidando das ovelhas, era o que ele sabia fazer, e ele só foi levar o alimento para os irmãos. E mais um não que ele recebeu aí foi pela sociedade, a sociedade disse não para ele também, porque no momento que ele chegou, que ele viu aquele gigante, ele falou assim, não, eu consigo matar esse gigante, eu consigo dar um jeito nisso aqui. E aí o rei falou, não, você não consegue, olha o teu tamanho. E ele falou, sim, eu consigo. Aí ele disse o testemunho dele. Então, quando você ouvir não, lembre-se do sim de Deus, e lembre-se de onde Ele tirou você. Lembre-se de onde você saiu, lembre-se de onde Ele tirou você, onde você estava, lembre-se do teu testemunho, lembre de quando Deus falou assim, não, vem, eu vou te ajudar, eu vou te salvar. Lembre-se disso, e lembre-se de algo grandioso, que é estar na presença do Senhor. Então no momento em que Saul falou que ele não conseguiria, ele falou assim, eu vou, e quando eles viram que ele ia mesmo, falaram assim, não, vamos deixar ele ir. Saul falou assim, então pega minha roupa e vai. Tentaram colocar armadura, imagina, só tudo desajeitado, não serviu. O mundo vai tentar fazer você ser quem você não é. O mundo está tentando fazer você ser que não é. Tentando colocar roupas em você, colocar uma vida diferente em você. Querendo mostrar, exibir você de uma forma inútil, de uma forma feia, de uma forma que você vai ficar envergonhado. O mundo tenta fazer isso, tenta fazer você derrotar do jeito dele. Mas um só Deus pode fazer você derrotar o gigante da sua vida. Um só Deus pode você ouvir o sim dele. E a alegria de estar no Senhor é a nossa força. Ele pôde ouvir essa mensagem do Saul e falou assim, não, eu preciso fazer isso aqui, mas eu vou fazer do meu jeito, porque não é eu que vou fazer, é o meu Senhor quem vai fazer. Ele pegou o seu cajado, pegou essas pedrinhas ali no ribeiro mesmo, foi ali mesmo e pegou, enquanto todos zombavam dele, ele estava falando, não, quem vai na minha frente é o meu Senhor. Então, meu amado, se está difícil para você, quem vai na tua frente é quem? É o meu Senhor. É o meu Senhor quem vai na frente. Pega o cajado e fala assim, não, Senhor, o meu propósito é isso aqui. Ele tinha um propósito no Senhor, ele andava com o cajado, ele era um pastor. Qual foi o propósito que o Senhor colocou no seu coração? Pega o seu propósito e diga, eu vou, mas quem vai na minha frente é o meu Senhor. Eu vou, mas quem vai comigo é o meu Deus. Sem Ele, meu amado, não adianta. Você pode tentar de todas as formas. Isso que eu estou falando está em 1 Samuel 17, a partir do 26. Essa parte que eu estou falando de Saul é no versículo 33 até o 37. A sociedade composta por amigos, companheiros,
de trabalhos, vizinhos, as pessoas que olham para você e dizem que você não vai conseguir derrubar gigante, essas pessoas têm vivido na nossa volta sempre. Mas você tem que entender que esse Deus está do seu lado. Então pegue o seu propósito e fala assim: não, eu estou do lado do meu Senhor. Eu estou junto com o Senhor. Quem vai na minha frente é o meu Deus. E pronto. A nossa vida não pode ser baseada, e a alegria da nossa vida não pode ser baseada num código de barra, num boleto. Nós precisamos viver, né? Eu achei interessante o que o Celso falou, lindo. A gente tem que viver para ser prósperos. Ter o que a gente precisa de coração. Ter o que a gente precisa. Não acumular um monte de coisa e viver sozinho, mas o que a gente precisa para ver a nossa família feliz. Um boleto não pode ser o guia da nossa vida. O guia da nossa vida precisa ser o nosso Senhor. E o boleto é só uma consequência. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. É por Ele que nós estamos aqui. E mais um não que Davi ouviu foi do próprio inimigo. Eu e você ouvimos no não do inimigo também. Davi ouviu o não do inimigo e falou assim: não, você não vai conseguir. E amaldiçoou o nome de Davi, amaldiçoou o seu Deus e convocou os seus deuses para estarem juntos para derrotar Davi. Então imagina um gigante grandão convocando os seus deuses ainda para um homenzinho pequeno. O inimigo não tem poder sobre você. O inimigo pode falar o que for para você, mas você estando dizendo que o seu Deus está na sua frente, o inimigo não tem essa força. Não tem essa força, porque você é filha e é filho de Deus. E Ele criou você para viver muito bem. Ele criou você para viver perto da presença dEle. E por que às vezes Deus ouve o não nosso? Você percebe que às vezes você e eu dizemos não a Deus? Às vezes Deus só quer nos ouvir. Às vezes Deus só quer falar conosco. E a gente, nossa, agora eu estou ocupado, eu estou apurado, eu estou com pressa. Já aconteceu isso com você ou não? Não precisa responder, mas pensa no teu íntimo. Deus já falou com você, você sentiu a presença de Deus e você falou: não, agora eu não estou podendo, não posso parar. Deus tem falado com você, Deus tem falado com a sua vida, Deus tem trazido você para perto, mas às vezes Ele tem ouvido não, de mim e de você. Precisamos aprender a dizer sim para o nosso Senhor, precisamos aprender a dizer sim para Ele. Assim como o Celso falou, meditar de dia e de noite, meditar. Ler, mas meditar também. Se lembrar do que leu, não é só ler para marcar o Vzinho lá e postar no Facebook que você está lendo a Bíblia. Não adianta nada. É status, é a mesma coisa que você fazer um negócio e falar: nossa, vou mostrar para todo mundo isso aqui, porque né, eu estou abalando. Não é? Às vezes é status, mas você está lendo o que está escrito ali, você está meditando no que você está vendo ali. Nós estamos fazendo a maratona, mas a gente precisa entender o que o Senhor está dizendo para nós ali. Porque a palavra de Deus, ela é tão viva que mesmo na maratona ela vai falando e dizendo. E a gente precisa entender que o nosso Deus, Ele está do nosso lado. E Ele vai adiante. Amém? Todos estão comigo? Deus está diante de você. Deus está na tua frente. Por que temer? Por que ter medo? Por que fazer as circunstâncias parecerem maiores do que o nosso Deus? Por que achar que um código de barra é maior do que o nosso Deus? Meu amado, o inimigo vai zombar de você, vai arrumar pessoas para fazer você ficar mal, vai arrumar pessoas para fazer você ficar com pensamentos negativos, vai trazer olhares que vão te atrapalhar na caminhada. Mas você precisa entender que esse seu Deus é muito maior do que qualquer pensamento, do que qualquer palavra. Se apoie na presença de Deus. O nervosismo, ele é nada mais do que a própria vontade do inimigo para nós.
Tenha calma, tenha paz na sua vida. Peça para o Espírito Santo fazer parte da sua casa. Fala assim: Espírito Santo, eu preciso conhecer melhor você. Ele é uma pessoa, ele está em você, ele está na sua casa, ele está junto com você. Você não precisa ir num templo, você não precisa fazer nada para entender que ele está em você. Você não precisa ir em tal lugar, você não precisa ouvir tal pessoa. Não, você só precisa parar. E a Bíblia fala: vá para o teu quarto, fecha a porta, e lá eu estarei. Você não precisa pôr a melhor roupa, você não precisa estar no melhor estilo, você não precisa. Você só precisa fechar a sua porta e estar com Ele. E assim, desfrutar do sim de Deus, desfrutar do sim dEle, desfrutar do que Ele tem de melhor. O verdadeiro e único inimigo do cristão é nosso adversário, Satanás e seus demônios. A nossa luta, em Efésios 6:12, fala assim: a nossa luta não é contra sangue nem carne, e contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e das regiões celestiais. E muitas vezes, sempre, quando a gente disser não para Deus, a gente está fazendo parte disso aqui. A gente está fazendo parte dos principados e potestades, a gente está fazendo parte do inimigo, nós estamos fazendo parte do que Ele quer para nós. Então diga sim para o Senhor. Também, assim como Ele diz sim para você, diga sim para Ele também. Fala: não, eu preciso buscar esse Deus, eu preciso conhecer esse Deus. Quando Davi chegou para o Golias, falou assim: hoje mesmo o meu Deus vai te entregar nas minhas mãos. Profetizou. Você tem profetizado que a sua família vai ser vencedora? Você tem profetizado que você vai vencer? Você tem profetizado na sua vida? Não, o Senhor vai na minha frente, eu vou conseguir. Não tem barreiras para o meu Senhor. E vai, meu amado, e vai adiante, profetiza. Em 2 Coríntios 10:4, diz assim: por isso precisamos aprender a lutar espiritualmente e não de forma carnal. Precisamos aprender a lutar espiritualmente. Parar e buscar o nosso Senhor de coração. Ajoelhar ali, ó, ou sentar, do jeito que você tiver, mas parar e falar assim: não, esse é o meu momento com o meu Senhor. Esse é o meu momento com Deus. Esse é o momento que eu preciso me aproximar do Senhor. Não é possível que você não consiga 5 minutos para amar a Deus, 5 minutos para dizer: Deus, eu estou aqui, sendo que você tem 24 horas disponíveis para Ele. E você tem o seu trabalho por causa dEle, você tem a sua família por causa dEle, você tem tudo que você tem por causa do Senhor. E daí não poder falar: Senhor, eis-me aqui. Quando Samuel era um garotinho, o Senhor falou com ele. E por 3 vezes, 2 vezes ele saiu e falou: você me chamou, Senhor? Você me chamou, Senhor? O Senhor me chamou? Não, eu não chamei, deve ser Deus falando com você. Então Deus tem falado com você. Sabe o que você responde, assim como Samuel? Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Usa minha vida, Senhor, me usa, Senhor, de qualquer forma, da forma que o Senhor quiser. Qual ministério você se identifica na presença de Deus? Qual é a sua habilidade? Qual habilidade você tem? Você usa essa habilidade só para ganhar dinheiro ou você usa essa habilidade para Deus também? Quando eu vim para a igreja, eu tinha uma habilidade que eu não conhecia. Quando eu comecei, eu vim acho que 2 ou 3 cultos, e daí os meninos falaram assim: ô, vem aqui. Eu comecei a conversar com os piá, falei: eu gostei da mesa de som. Eu falei assim: nossa, eu gostei da mesa de som de vocês e tal. E eu já tinha um conhecimento que quando eu estudei no seminário, eu tinha
eu tinha cuidado do som de lá. E daí eu falei assim, não, eu entendo de som, então eu achei legal. E os pés falaram assim, quer participar do ministério com nós? Eu falei, opa, certeza. O pastor chegou no final do culto e falou, no dia que eu fui ajudar, ele falou, o que você está fazendo aí? Eu falei assim, estou ajudando, os pés me chamaram aqui. E ali, eu nunca mais saí. Até o momento que a gente foi para o Braganei, eu saí do som para ir para o Braganei. Daí os caras do som não deixam eu voltar para o som mais. Eles não querem mais eu lá. Eu vou lá e eles falam, Will, pronto, já fez o que você quer. Eles só vêm para pedir dinheiro só. E eles não estão nem escutando, ó, eles lá, ó. Eles não estão nem escutando nós. Essa pesada do som, vou te contar, eu já fui de lá também. Mas o Senhor usou uma habilidade que eu tinha esquecido, para trazer eu para perto dele. Aí eu cheguei perto do Senhor por causa do som. Claro que primeiro foi por causa da esposa, né? Todos sabem do meu testemunho, mas o primeiro propósito que eu vim na igreja foi a minha esposa, né? Na época não era nada minha, né? Mas eu vim por causa dela, mas era Deus que tinha falado comigo, era Deus que tinha me trazido, era Deus que usou isso aqui para trazer eu para perto da presença dele. Mas eu usei essa habilidade que Deus me deu lá atrás, que eu nem lembrava, para servir o meu Senhor. Qual habilidade você tem? Você consegue fazer algo para o Senhor na sua habilidade? Você consegue entregar algo para o Senhor? Uma oferta agradável ao Senhor na sua habilidade? Começa a pensar sobre isso. Começa a pensar sobre isso. Nossa, eu tenho uma habilidade. Eu preciso ajudar o reino a crescer. Você vê, a gente viu a foto de Palotina, está começando a igreja, está engatinhando, mas precisa de pessoas para a obra. Precisa de pessoas que digam sim, para estarem junto, para estarem correndo. Palotina tem uma história legal, que a Palotina começou porque o Gabriel e a Gabi foram para lá, não foi por isso, mas eles estavam lá, e o pastor chegou na cidade, ele foi transferido da cidade, o Gabriel foi transferido da cidade, e o pastor ficou sozinho. Aí ele encontrou um rapaz, e ele ficou com o rapaz um bom tempo ali na igreja, e ele ainda não era casado, aí ele se casou, e agora o Gabriel foi transferido para lá de volta, está ajudando lá, colocou ventilador, colocou a luz, os negócios lá, o Gabriel que era da igreja aqui, já usou as habilidades dele, ajudando a igreja a crescer. Nós somos chamados para usar nossas habilidades para o Senhor. Deus disse sim para você, e Ele te deu uma habilidade, então use essa habilidade para buscar o Senhor, use essa habilidade para fazer o reino crescer. Pensa nisso, faça isso. Os nossos ministérios precisam de pessoas com habilidades. Nós precisamos fazer esse reino crescer. A palavra do diabo não tem poder diante da palavra de Deus, que não volta vazia. Isaías 55:11, a palavra de Deus não volta vazia. Então, se Deus falou e Deus disse sim para você, não é vazio. Se você disse sim para Deus, também não é vazio. Você já disse sim para Deus? Quem já disse sim para Deus? Levante sua mão. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já se entregou para Ele de coração? Você já entregou a sua vida para Ele de coração mesmo? Você já falou para Ele, sim Senhor, eu quero estar na sua presença, eu quero estar em Ti. Em João 8,4 fala assim, não acredite nas mentiras de Satanás sobre a sua vida. Então, aquilo que a gente falou no começo, eu não consigo, eu não posso, isso só acontece comigo, são palavras de Satanás, é totalmente dele. Mas Deus diz assim, você pode, você consegue. Quando eu me converti, eu não tinha terminado o segundo grau, eu não tinha nem terminado o segundo grau, aí comecei a viver na igreja, e comecei a ver que eu precisava de algo a mais, meu Deus, cara. Eu falei, não, eu preciso viver, e Deus tinha me dado uma palavra, e eu falei, mas essa palavra eu não consigo viver
sem fazer pelo menos segundo grau. Cara, era demais. E aí voltei a estudar. Fiz o EJA lá, terminei. Para a graça de Deus, para viver o sonho de Deus para a minha vida, para viver o que Deus tinha para mim. Mas eu não tinha mais nada, eu estava falhadão, estava fracassado. Porque a minha vida eu achava que era só aquilo. Era só viver do jeito que eu vivia, mas eu entendi que Jesus tinha o melhor para mim. E eu comecei a viver o processo. E nesse processo eu ia para Cascavel, eu ia estudar lá em Cascavel. E daí eu ia, e às vezes eu ia chorando. Aí eu colocava um Fernandinho para tocar. E daí começava a gritar, e cantando, e gritando. E depois eu lembrei que muitas das vezes eu ia para Cascavel, pensando qual era o caminhão que eu ia me jogar embaixo. Pensando aonde que eu ia me tacar com o carro. E daí eu comecei a ver que a minha vida melhorou demais quando eu comecei a louvar o Senhor. Eu começava a gritar para o Senhor, eu começava a gritar apaixonado por Deus. E abria o vidro e gritava naqueles prédios de Cascavel que dava aquele eco. Eu te amo, Jesus, e fazia umas loucuras. Cara, isso é bom demais. Isso é o primeiro amor. Então, se Deus disse sim para você, por que não você viver esse primeiro amor? Por que não você viver o melhor de Deus para a sua vida? E eu ia cantando, Deus tem o melhor para mim. Eu canto mal para caramba, mas eu ia cantando. E Deus se agradava disso. Porque isso estava me libertando. Porque isso estava tirando a minha vontade das coisas erradas. Porque isso estava transformando a minha história. E eu ia gritando e cantando. Porque o meu Deus estava do meu lado agora, porque agora eu não estava mais sozinho, porque agora eu estava amparado por um Pai que estava me abraçando. Então, a partir do momento que você se entregar para o Senhor, a partir do momento que você dizer sim, realmente eu quero estar com o Senhor, então Ele vai fazer. Então Ele vai fazer você fazer essas loucuras de cantar, de gritar. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para nós todos. Deus tem o melhor. Diga sim para Ele. E deixa Ele fazer você viver o sim nele. Fica de pé no seu lugar. Segundo Coríntios 1:20 fala assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele o sim, portanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Por ele é o amém, por ele é o assim seja, é por ele que nós estamos aqui, é por ele que nós viemos nesse lugar. Nós não viemos aqui para ver um show bonito, nós não viemos aqui para ver o irmão do lado, nós viemos aqui para ver o nosso Senhor. Então eu quero agora, meu querido, se você quiser sair do seu lugar, ninguém vai orar por você, mas que você venha aqui no altar, e você venha dizer esse sim para o Senhor. Sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou nesse lugar, para te buscar. Eu estou nesse lugar porque eu sou uma nova pessoa, eu preciso ser uma nova criatura, eu preciso ser um novo homem. Sim, Senhor. Diga sim, Senhor, eu estou nesse lugar porque eu vim para te buscar. Não se preocupe com as pessoas que estão do lado, não se preocupe com as circunstâncias, não se preocupe com isso, só diga sim, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te adorar. Senhor, vem com o seu poder sobre essa igreja, Pai. Que essa mensagem, Senhor Jesus, venha diretamente no seu coração. Que assim como Davi, Senhor, a gente possa entender que o gigante não é nada maior do que o nosso Deus. Que a circunstância não é maior do que o nosso Deus. Sua canção por mim é alegria e
amor, As promessas de Deus jamais vão falhar, meu alegria querido. e amor e liberdade. Cada uma das suas promessas, Deus tem falado sim para mim e para você. Tem dito sim. Eu estou aqui, minha querida. Eu estou aqui, meu querido, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui para dizer sim e para ouvir esse sim de Deus. Alegria e amor, alegria e amor, liberdade, aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Muitas vezes a vontade do mundo e do inimigo e até dos nossos familiares era de dizer não para nós, mas eles não sabem qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Você sabe da vontade de Deus para sua vida ou não? Se você sabe a vontade de Deus para sua vida, viva nele, busca ele, não dê ouvidos aos nãos da sua vida, mas dê ouvidos ao sim de Deus. É isso que importa, meu querido, é o sim de Deus. Pai, nós consagramos aqui a vida de cada pessoa que está nesse lugar. Pai, nós consagramos aqui cada vida, Pai, que eles possam, ó Deus, desfrutar do seu sim, eles possam desfrutar do sim que o Senhor deu a eles. Ó Deus, vem com esse amor, nos alcança, Senhor, alcança com o seu amor, alcança, Senhor. Meu amado, faça um propósito com Deus, diga mais sim a Ele e mais não ao mundo. Começa a viver mais perto de Deus e mais longe do mundo. Comece a se impressionar com as coisas de Deus e comece a abominar as coisas do mundo. Não faça ao contrário. Ame a Deus sobre todas as coisas. Pensamentos são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade, aleluia, aleluia, seu amor me alcançou, aleluia, aleluia, seu amor me alcançou, aleluia, aleluia, Romanos 12:1 fala assim: portanto, meus irmãos, eu peço pela misericórdia de Deus que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional a vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, meu amado, comece a viver isso aí. Comece a viver na boa, perfeita e agradável presença de Deus. Para que viver na aparência da agradável vida, que depois existe uma
uma teimosia, existe uma dor no coração, existe uma ressaca. Arranca tudo isso da sua vida. Deita no travesseiro e fala assim: ai, como é bom descansar. Porque a gente não consegue descansar longe de Deus. Eu já vivi muito tempo longe de Deus, eu não conseguia descansar. E hoje a gente consegue deitar e agradecer pelo dia que passou, e levantar agradecendo pelo dia que começou. Guarda isso no teu coração, meu querido. Guarda isso. Assuma uma identidade simples e verdadeira na presença de Deus. Acima de tudo, arme-se na presença do Senhor, não com armas do mundo. Em Efésios 6 está isso aqui. Não se arme com armas do mundo, mas se arme com a palavra de Deus.